O Livro dos Espíritos. Uma luz que se acendeu em Paris em 18 de abril de 1857 pelas mãos de Allan Kardec. Kardec foi um notável pedagogo, professor e tradutor. Em suas palavras, o Espiritismo não é uma religião, mas é uma doutrina que trata igualmente da filosofia, da ciência e da moral, frase de Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo. A obra inaugurou a codificação espírita e contou com a ajuda das médiuns, as irmãs Julie e Caroline Baldin, de 14 e 16 anos, e Ruth Jaffet, de 18 anos. O Livro dos Espíritos foi fruto dos estudos de Kardec sobre fenômenos como psicografia e psicofonia. O livro nos presenteou com respostas da esfera espiritual, trazendo luz a questionamentos diversos, entre eles sobre os animais, provando que todas as criaturas têm seu lugar na tapeçaria da existência. Nos dizeres de Chico Xavier, Allan Kardec nos ensinou que o Espiritismo não é apenas uma doutrina de conhecimento, mas principalmente de transformação moral. Tutorial do Miau apresenta os animais no Livro dos Espíritos. Diferente do senso comum, no Espiritismo, o mundo espiritual é o principal e eterno, enquanto o material é o secundário e finito. A encarnação humana é uma missão para o crescimento espiritual e moral. Já os espíritos dos animais, após a morte, não persistem individualmente, se unindo a uma alma coletiva para possíveis novas reencarnações individuais, porém, como a evolução espiritual. O Livro dos Espíritos foi elaborado no formato de perguntas e respostas, originalmente compreendendo mais de 500 questões, sendo o resultado do trabalho de Kardec, que coordenou longas reuniões com médiuns, fazendo perguntas a eles e colhendo respostas que vinham dos espíritos. Aqui, trazemos 11 destas questões, que tratam de passagens sobre nossos queridos irmãos menores, os animais. Pode-se dizer que os animais agem apenas por instinto? Ainda assim é um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vedes que muitos agem com uma vontade determinada? É a inteligência, porém limitada. Há animais que não têm voz. Ao que parece, esses não têm linguagem. Eles se compreendem por outros meios. Vós, homens, tendes apenas as palavras para se comunicarem? E os mudos, que dizeis deles? Os animais, sendo dotados da vida de relação, têm meios de se informar e de exprimir as suas sensações. Acreditais que os peixes não se entendem entre si? O homem não tem o privilégio exclusivo da linguagem. Os animais têm o livre-arbítrio de seus atos? Eles não são simples máquinas, como se pode supor, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muito inferiores ao homem, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, depende do sentido que se dá a essa palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto há entre a alma do homem e Deus. A alma dos animais tem a escolha de encarnar em um animal em vez de outro? Não, ela não tem o livre-arbítrio. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, estará, depois da morte, na erraticidade como a do homem? É uma espécie de erraticidade, uma vez que não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito do animal é classificado após sua morte pelos espíritos a quem compete essa tarefa e quase imediatamente utilizado. Os animais progridem, como o homem, pela ação de sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, é por isso que para eles não há expiação. Nos mundos superiores, os animais conhecem Deus? Não, para eles o homem é um Deus, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. A inteligência é assim, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais têm apenas a inteligência da vida material. Para o homem, a inteligência produz a manifestação da vida moral. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar em um animal? Isso seria retroceder e o espírito não retrocede. O rio não retorna à sua fonte. Os animais são nossos irmãos de jornada espiritual, segundo Allan Kardec.
Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Chico Xavier psicografou importantes palavras do Espírito Emmanuel. Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá, mais profundamente, os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Compartilhe suas experiências com a nossa comunidade. Deixe seu like. Inscreva-se.